Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro ano. Eu me chamo Samara, eu sou residente do curso de Ciências Biológicas do IFPB e hoje eu e a residente Rebeca iremos fazer uma breve revisão dos conteúdos abordados durante o segundo ano do ensino médio. Então, o que iremos ver na aula de hoje? Vamos abordar um pouco sobre os 6 reinos de seres vivos, então, que são esses aqui que estão descritos. Lembrando que essa é a classificação que ela é utilizada no livro de vocês do segundo ano. Porém, é importante falar que existem também inúmeras outras formas de classificar os seres vivos, propostas por outros pesquisadores, sendo um tema ainda que é muito discutido, certo? Além disso, vamos relembrar também sobre os vírus e o porquê que eles não fazem parte de um reino específico, e também abordar sobre os sistemas do corpo humano. Mas antes da gente falar sobre os conteúdos em si, a gente precisa relembrar alguns conceitos também que são importantes de serem abordados na biologia. Então, temos o conceito de autótrofos e heterótrofos. Autótrofos significam seres que produzem seu próprio alimento. Heterótrofos, já, em contrapartida, são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Então, eles necessitam consumir de outros seres vivos para que eles consigam se manterem vivos. Outro conceito importante são esses de eucariontes e procariontes. Como vocês podem ver na imagem abaixo, eucariontes, eles possuem organelas em suas células e também um núcleo verdadeiro protegido por uma membrana. Já os procariontes, eles não possuem organelas em suas células, nem um núcleo verdadeiro. E, por fim, o conceito de produtores e consumidores. Então, lembrando que em uma cadeia alimentar possuem 2 tipos. O primeiro, que são os produtores, eles são aqueles que são autótrofos, então, relembrando ao conceito que já acabamos de falar, são aqueles que produzem o próprio alimento. Já os consumidores, eles são seres heterótrofos, que consomem desses outros seres para sobreviverem nessa cadeia alimentar. Bom, agora em relação aos 6 reinos. Aqui nessa imagem a gente tem um breve compilado desses reinos que são abordados no livro de vocês. Então, temos o reino fungi, vegetal, animal, protista, o eubactéria, que é o bactéria, e o arqueobactéria, que é referente às árqueas. Então, falando primeiramente sobre os reinos das bactérias e das árqueas, elas são semelhantes entre si em relação ao tamanho e aparência. Então, durante muito tempo, elas foram consideradas apenas como um único grupo. Só que, recentemente, com análises laboratoriais mais avançadas, permitiu-se perceber que as diferenças na sua organização e no seu funcionamento genético são ligeiramente diferentes. Então, dessa forma, eles vão ser abordados aqui juntamente por conta dessas características que eles possuem em comum, que são, eles são seres procariontes, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Eles têm formato, basicamente, dessa seguinte forma: esférica, bastão, espiralada, achatada ou regular. Ela vai depender de cada um dos organismos. Além disso, também eles vivem em ambientes extremos. Então, a gente tem aqui como exemplos nas imagens um lago de água quente, as fendas vulcânicas, no tubo digestório de animais, que é o exemplo da gente. A gente tem bactérias vivendo no nosso organismo digestório. Então, além disso, eles também são classificados como produtores, consumidores ou decompositores, dependendo do papel que ele exerce. Então, aqui temos uma imagem dessa maçã que ela está sendo decomposta. Em relação ao reino protista, temos alguns representantes como algas e protozoários entre si, com características de seres eucariontes, podendo ser autotrófos ou heterótrofos, tendo vida livre ou parasita, ou seja, podem viver em outros seres vivos, vivem também em locais úmidos, contendo água potável, em ambientes marinhos e até mesmo no solo. E como eu falei, em alguns casos que são parasitas, eles são considerados comensais. Mas o que significa esse termo? Comensais é aquele que vive no interior de outros animais, só que sem causar nenhum tipo de dano a esse outro ser, que é o caso desses protozoários flagelados, que geralmente são causadores de doenças, como é o caso da leishmaniose. Agora, em relação ao reino fungi.
nós temos que eles são eucariontes, heterótrofos, alguns são parasitas e outros são saprófitos. Então, nessa imagem aqui da formiga, temos um exemplo de parasita, e na imagem abaixo temos alguns exemplos de saprófitos, que são aqueles que consomem matéria orgânica em decomposição, certo? Além disso, eles também podem ser encontrados no solo, na água, nos vegetais e em outros animais, sendo classificados como consumidores ou decompositores. Esse aqui é um exemplo bastante comum que a gente conhece nas árvores, que é um fungo chamado orelha de pau, que ele é muito característico de árvores. Em relação ao reino plante, nós temos aqui que eles são eucariontes, autótrofos, então, principalmente com relação ao processo de fotossíntese, então, automaticamente eles são seres produtores, vivem em ambiente terrestre, porém eles são encontrados também em ambiente aquático, e eles são divididos em quatro filos, sendo eles a briófita, que são os musgos, as pteridófitas, que aqui eu tenho 3 exemplos, samambaia, avenca e cavalinha, as gimnospermas, que é um exemplo de pinheiros, bastante encontrados na região sul do Brasil, e angiospermas, que são um exemplo aqui que a gente tem o pé de morango, que ele tem flores e frutos. E, por fim, por que os vírus eles não fazem parte de um reino específico? Bom, os vírus, eles são seres acelulares, então eles não apresentam células. Para isso, eles necessitam de um hospedeiro para se reproduzirem. Então, sua atividade metabólica ela está totalmente ligada a viver dentro da célula. Então, eles não podem viver fora de células. Então, obrigatoriamente, eles são seres parasitas intracelulares. Por isso que eles não são encaixados em nenhum reino desses que eu acabei de falar, certo? Agora eu vou passar a palavra para a Rebeca. Oi, galera! Agora vamos relembrar os principais sistemas que compõem o nosso corpo, que são o cardiovascular, o respiratório, digestório, nervoso, endócrino, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. O sistema cardiovascular é constituído pelo coração e uma rede de vasos que levam o sangue a todas as partes do corpo. Como podemos ver nesse GIF animado, as artérias são representadas na cor vermelha e as veias representadas na cor azul. Podemos também ver a representação dos órgãos interligados nesse sistema. Já o sistema respiratório é composto por cavidades nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, como vocês podem ver nessa imagem. Nesses alvéolos são realizadas as trocas gasosas do oxigênio e do gás carbônico, que aqui está representado nessa imagem nas cores azul e vermelha. Azul, o gás carbônico, e vermelho, o gás oxigênio. Sobre o sistema digestório, a digestão se inicia pela boca, com o trabalho da mastigação e da ação da saliva. Após isso, segue para o tubo digestório e se encerra no intestino. Aqui no GIF animado, podemos perceber todos os órgãos que fazem parte desse processo. Com relação ao sistema nervoso, ele é dividido em 2 ramos, o sistema nervoso central e o periférico, sendo o central composto pelo cérebro e a medula espinhal, já o periférico pelos gânglios e nervos. Esse sistema é responsável por centralizar informações recebidas pelos nossos órgãos. Nesta imagem, o sistema nervoso central é representado pela cor salmão e o periférico pela cor lilás. No sistema endócrino humano, existem diversas glândulas sendo responsáveis pela produção de hormônios. Aqui está uma representação desse sistema e seus componentes. Além disso, podemos ver aqui na parte inferior as gônadas femininas e masculina. No caso da feminina, é composta pelo ovário e a masculina pelo testículo. O sistema urinário é composto por um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis pela filtração do sangue e eliminação de substâncias tóxicas no nosso corpo.
Aqui na imagem podemos ver os órgãos que fazem parte desse sistema. Com relação ao esqueleto humano, quando adulto, ele é composto por 206 ossos. Suas principais funções são de promover a movimentação, produzir células sanguíneas e proteger os órgãos. Aqui na imagem vocês podem ver os nomes dos ossos e os tipos de articulações presentes em alguns deles. O sistema muscular é composto por 3 tipos de tecidos: o estriado cardíaco, o estriado esquelético e o não estriado. Eles estão presentes em várias partes do nosso corpo e suas principais funções são de sustentação e movimentação. Com relação ao sistema imunológico, ele é constituído por vários tipos de leucócitos, sejam granulados, como o eosinófilo, basófilo e neutrófilo, ou não granulados, como os linfócitos e monócitos. Além disso, também é composto por órgãos que os amadurecem e multiplicam dentro do corpo, que são os órgãos linfáticos. O sistema linfático é composto por uma rede de vasos e nódulos linfáticos que transportam todo o fluido linfático dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Então, os linfonodos funcionam em conjunto com as veias e artérias, que vocês podem ver nessa imagem, estão interligados. As cores azuis são das veias e vermelha das artérias. Fim, galera. Essa foi nossa revisão sobre os conteúdos que vocês viram no segundo ano. Deixamos uma atividade para vocês como fixação do conteúdo. É um quiz bem legal. Participem. O link está na descrição do vídeo. E também sigam o Atlas Biolibras no Instagram. Esse é um app que está sendo desenvolvido e os GIFs utilizados nessa apresentação fazem parte do processo de desenvolvimento deles. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.